disso? Não. Defesa, você fez prova disso? Defensoria, você fez prova disso? Não. Então, eu vou produzir essa prova. Então, eu vou pedir que seja realizado um determinado exame. Então, espere o seguinte, todas as palavras que você encontrar no processo penal, ou você achar na prova, a palavra de ofício, o juiz de ofício, liga a antena. Liga a antena. Se falou de ofício, liga, principalmente se for questão de produção de prova. Se a prova falar, a prova não fala, mas se ela comentar, o juiz poderá de ofício produzir prova, não, esqueça. A palavra de ofício, com o sistema acusatório, foi afastada. A ideia é que cada figura fica na sua posição matriz, ou seja, a acusação vai realizar a função de acusatória, a defesa, defensoria pública, a advocacia faz a função de defesa, e o juiz neutro, afastado das provas, ele realiza a sua função julgadora. E esse sistema, ele puxa o próximo, que vamos estudar, que é o juiz das garantias, beleza? Mas vamos falar ainda mais sobre o sistema acusatório. Então, pergunta seca, qual sistema adotado no Brasil, qual sistema processual adotado no Brasil? Você vai dizer sistema acusatório. Mas, professor, na parte do inquérito policial, não é inquisitorial, porque não tem ampla defesa nem contraditório na fase de inquérito policial. É verdade, o pessoal da mentoria está estudando isso. No inquérito policial não há contraditório. Contraditório que fala contraditório pleno, né? Mas é possível chamar de contraditório diferido, postergado, mas isso é uma outra conversa, ok? Mas a sacada é, e falaram isso, muitos doutrineiros falaram, não, o sistema brasileiro é misto, porque no momento ele é inquisitorial, as partes não podem produzir provas, mas depois, quando é aberto, quando vai para a justiça, aí eu posso produzir prova, aí eu posso, inclusive, criticar a prova colhida ou elementos de informação realizados lá na fase de inquérito policial. E aí diziam, não, o sistema brasileiro é misto. Então, cuidado, esqueça isso. O sistema brasileiro hoje é o sistema acusatório, ou seja, o sistema de ampla defesa e contraditório pleno. Cada função jurisdicional no seu devido lugar. Acusação e o juiz. Beleza? Bacana. E aí, eu tenho uma questão de um pouquinho mais avançada. Eu preciso aumentar o hype da nossa aula. Né? Eu sempre vou fazer, eu sempre fiz isso, né? A gente sempre dá o básico, mas sempre a gente aumenta o hype da aula. O hype da aula são questões do que de uma segunda fase, tá? Uma segunda fase que pode chegar para a gente, Francineila, é perguntar o seguinte: se o artigo 3A do CPP, ele revogou o artigo 156 do nosso Código de Processo Penal. O artigo 156 está no nosso material, acompanha comigo, vamos lá, lê comigo aqui, olha lá, fala assim, ó. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, vírgula, sendo, vírgula, porém, vírgula, facultado não é obrigação, ao juiz de ofício, 2 pontos, ordenar mesmo antes de iniciar a ação penal, produção antecipada de prova. Inciso 2, determinar no curso de instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirigir dúvidas sobre ponto relevante. Então, quando o juiz ele tinha dúvida, né, o Júlio, aí que está estudando para a magistratura, nosso aluno aqui da mentoria, está estudando para a magistratura, ele, quando ele via diante de uma situação, puta, fiquei com dúvida, o que eu vou fazer agora? Ele falou, vou fazer o seguinte, vou mandar chamar determinada testemunha, vou fazer determinação de determinada perícia, e vou fazer isso. Hoje, não mais, o juiz não pode ter realização desse ato. Grava. Com o sistema acusatório, o juiz deve ser provocado. Inclusive, já adiantando conversa. O juiz não pode converter o flagrante em preventiva, o juiz não pode converter o flagrante em preventiva se ele não for provocado. O atual entendimento do STF. Quem vai fazer PF agora? Quem vai fazer PRF? Né? A galera que está estudando para essa área, para delegado federal, tem que ficar atento, tá? Hoje, o atual entendimento do STF é que a conversão do flagrante em preventiva, lá no 310, a gente vai falar isso mais para frente, necessariamente tem que ser provocado. O juiz não pode de ofício. Por quê? Sistema acusatório. O sistema acusatório trouxe essa situação, onde ele falou, juiz, fica na sua, você só faz o que te pedirem. Se você não pedirem nada, você não faz nada, fica quieto. É engraçado isso, né? Que normalmente quando você está conversando com alguém que você não falou direito, aí olha assim uma situação que acontece, aí a pessoa fala, mas por que esse juiz não fez nada, né? Por que o judiciário não fez nada? Por que esse juiz não tomou atitude? O juiz não toma atitude, ele é provocado.
Tanto é que é uma confusão, né? Quem é verdade, por exemplo, quando a gente fala assim, quando o juiz Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, não é ele quem fez o negócio são os promotores de justiça, os procuradores da República. Eles são realmente os caras que provocaram a justiça para que ela decidisse. E, inclusive, já um outro ponto importante, vou aumentar o hype de novo da aula. Por que foi feito o pacote anticrime? Por que foi feito a lei de abuso de autoridade, que é um outro dia e nós vamos ter que estudar ela de forma separada? Por quê, gente? Isso é um fenômeno chamado de reação legislativa. Anota isso. Na prova, estou falando nível mais alto, tá? Reação legislativa. O que é a reação legislativa? Reação legislativa é quando ocorrem grandes operações da função extrapoder da polícia, quando existe um combate muito acentuado a crimes, principalmente de alto escalão, de colarinho branco, e aí começa a afetar determinada camada da sociedade, e aí o legislativo toma a iniciativa de falar, chega, calma aí, vamos devagar. Não que o legislativo seja ruim da história, mas ele fala, calma aí, polícia, não pode ser feito assim. Tem que tomar um certo necessidade. Por isso, quando você lê a lei de abuso de autoridade, quando você estuda, você tem que colocar o óculos dessas situações de proteção, de segurar a ação policial. Óbvio, se eu estou fazendo uma prova de polícia, algumas situações, eu vou dizer que é inconstitucional, vou dizer que vai contra a atuação da polícia. Que se eu estou olhando na área da defensoria, OAB, eu vou dizer que é constitucional o abuso de autoridade, porque vai limitar o poder do Estado. Então, resumindo, essa ação, essa reação legislativa que gerou o que? O pacote anticrime e a lei de abuso de autoridade é isso, é para poder criar barreiras, proteções para que o judiciário, isso é uma visão crítica, tá? Para que o judiciário, ele não tenha ele seja um superpoder, e para que evite o desequilíbrio entre os poderes. Você sabe que existe o poder executivo, legislativo e judiciário, né? A Defensoria Pública e o Ministério Público não estão dentro dos três, né? A Defensoria Pública, o Ministério Público não está dentro dos três poderes. Eles são chamados por função extrapoder. São funções essenciais da justiça. Eles estão fora. Eles não estão dentro do executivo, dentro do judiciário, dentro do legislativo negativo. É uma outra função, uma função extrapoder. Até chamam o Ministério Público de quarto poder, né? Quarto poder, porque ele tem uma função extrapoder. Beleza? Tranquilo? Então, o posicionamento hoje, existem duas correntes, tá? Existem duas correntes. Uma corrente vai dizer que o artigo 155, né? 156, incisos 1 e 2, que dá ao juiz a iniciativa probatória, ele foi revogado tacitamente pelo artigo 3A, e tem outra corrente, uma corrente da Procuradoria, né, da Geral de Justiça, e da Corregedoria do Ministério Público de São Paulo, que vai dizer que não houve, que é possível existir essa comunhão das duas situações. Majoritária, dependendo de onde você estiver. Se você estiver fazendo prova de delegado, de juiz, de promotor, aliás, de promotor de delegado, você vai ter que seguir o quê? A corrente da Procuradoria Geral de Justiça. Está fazendo prova da OAB? Está fazendo prova de defensoria? Óbvio, seguir Renato Brasileiro, que vai dizer que foi revogado 3A. E vou dizer para você, a grande parte da doutrina segue esse raciocínio, tá? Beleza, enfrentamos a primeira parte, vencemos. Agora sim vamos falar de juiz das garantias. Vem comigo. Juiz das garantias, meus amigos, preste atenção. Quando veio, eu falei, cara, que sacada boa. É um negócio bacana. Por quê? O juiz das garantias, você sabe que existem duas fases bem definidas. Eu tenho a fase inquisitorial e a fase processual. A fase processual é quando já está na justiça, já está no judiciário. Bacana, tranquilo, sem dúvida nenhuma. Na fase inquisitorial, professor, quem julga? Não tem julgamento. Ali é a fase administrativa, é a fase de procedimento investigatório. É ali direcionado ao delegado de polícia. Ele faz toda a investigação. Vocês, daqui a alguns dias, alguns investigadores vão estar fazendo isso daqui, fazendo investigação, fazer o CSI ali, descobre e manda lá para a justiça. Aí o juiz pega o inquérito e manda para o promotor de justiça. Promotor, o filho é seu. Se for de ação penal pública. Promotor, se vira. Nessa fase inquisitorial, tem participação no judiciário? Tem ou não? Tem participação no judiciário? Tem participação no judiciário. Só que essa participação no judiciário não é o principal. Ele só decide algumas situações. Por exemplo, o cara foi preso hoje. Se foi preso, ele tem que ter uma apresentação imediata para quem? Para a autoridade judicial. Qualquer prisão, alimentos, prisão militar, prisão civil, que dizer de alimentos, qualquer espécie de prisão é necessário a audiência de custódia. E a nota já está bem aí, já anota aí. Supremo, entendimento supremo.
A audiência de custódia é um direito, anota essa palavra bonita, direito subjetivo fundamental. Anota. Porra, anota aí. Direito, audiência de custódia, direito subjetivo fundamental do cidadão. Direito fundamental. O que é um direito subjetivo? É o direito que ele tem de exercer perante o Estado aquele direito. Você, quando você passar no concurso público, né? Passou concurso público, passou no limite de quadro, tá lá, e existe a possibilidade da posse, hoje a ideia é que você tem um direito subjetivo à posse. Você tem esse direito de reivindicar isso na justiça. Você tem esse direito de buscar o judiciário e falar, não, eu tenho porque estou dentro do limite de vagas, vou estabelecer essa vaga, tem provimento salarial para esse cargo, então eu tenho que tomar posse. Se eu tenho 2 vagas, eu vou ter que ser aprovado, eu vou ter que ser chamado. É obrigatoriamente. Isso chama de direito subjetivo. Quando você tem esse direito de exercê-lo perante o judiciário ou perante terceiros. Entendeu? Então, a ideia da audiência de custódia, hoje, ele transcende. Ela é um direito subjetivo fundamental do indivíduo. Beleza? Já adiantando, a audiência de custódia hoje pode ser feita via videoconferência, tá? A audiência de custódia hoje pode ser feita via videoconferência nesse período do Covid, tá? Antes, com a presidência lá do Dias Toffoli, lá em março do ano passado, ele falou, não pode. Agora, com o Fux, o Fux ele é mais acusatório, né? Ele não é tão garantista, ele é mais acusatório, ele tem mais essa visão mais acusatória do que o Toffoli. Então, o Fux falou, não, ele é o presidente do CNJ, ele é o presidente do Supremo, então ele comunga, ele concilia, ele é presidente do Supremo e do CNJ. E ele falou, o Marco, que, pode fazer audiência de custódia via videoconferência, durante o período do Covid, tá? Já estou adiantando, mas a gente tem a opção de saber. Não sei se coloquei o link, mas só vou jogar no Google, você acha a resolução. Beleza? É bom que assim já vai falando, já vamos adiantando a nossa conversa. Vamos voltar agora a falar assim, aí sim, do juiz das garantias. Como eu bem disse, existem 2 fases, editorial e a editorial não é obrigatório. Porque o inquérito policial, ele é obrigatório a existência do inquérito. Se o motor de justiça tiver presente as 2 meninas, tá cortando? Tá cortando muito? 2 meninas, a PEC e a Isa, a PEC, a prova de existência do crime, e indício, então para lá. Então deixa eu mudar de local, então. Então deixa eu dar uma paradinha aqui. Tá travando demais, então deixa eu mudar de local. Peraí. Então, vou dar um pause. Você consegue dar um pause aí, Bianca? Dá um pause. Só